18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02. Começa agora o programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, dando sequência à programação da Mix agora com 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus, e você pode interagir com a gente mandando aquela foto, aquele vídeo, uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @ 18 horas News. 18 horas. Trânsito. E vamos saber como é que está o trânsito agora nas ruas de Manaus com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para vocês, Karime, Kennedson, boa noite também pro ouvinte. Olha, a gente já passou aqui por 3 vias da capital amazonense. Humberto Calderaro, claro, depois do Shopping Manauara, tá daquele jeito, né? Trânsito lento, carregado. E essa situação também se repete na Avenida Maripiranga, também no sentido volta para casa, centro-bairro, ali nas proximidades do Ipaã em diante, tá trânsito congestionado. Só que aqui a gente já passou por essas vias e também passamos rapidamente, sabe por onde? Pela Avenida Torquato Tapajós, porque tá um brinco aqui, como diz, né? Aí o ditado popular. Trânsito bem tranquilo pela Avenida Torquato Tapajós, nos 2 sentidos, né? Tanto volta para casa, e aqui a gente tem essas imagens que mostro para vocês, já seguindo aqui, já próximo da Igreja Nova Batista, para ver como a gente conseguiu circular rápido pela Avenida Torquato Tapajós, e claro, daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. O governo federal forma grupo de trabalho contra a violência a pessoas LGBTQIA+, no estado do Amazonas. Procon Amazonas divulga a lista oficial do que é proibido cobrar na lista de material escolar. Motoristas do Amazonas podem solicitar a partir de hoje o desconto do IPVA pela lei do bom condutor. Governo federal se prepara para uma reforma que pode atingir mais de 20 ministérios. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Muito boa noite, e hoje é um dia especial, um dia de comemoração, um dia para bater no peito e dizer com orgulho: a Universidade Estadual do Amazonas, a nossa UEA, a maior obra, o projeto mais exitoso já criado no estado do Amazonas, faz aniversário. É isso mesmo, Karime. Hoje, 12 de janeiro, a Universidade do Estado do Amazonas, a nossa UEA, completa 25 anos de história. Uma universidade que mudou o destino de milhares de famílias amazonenses. Bom, não é exagero não, tá? O UEA foi uma ideia visionária, ousada, quase impensável para a época. Uma obra que leva a assinatura de Amazonino Mendes e que muita gente é considerada a maior obra já feita por um político no estado do Amazonas. Porque não foi só construir prédios, foi levar ensino superior para onde nunca tinha chegado. Capital, interior, cidade e floresta, beira do rio e estrada de barro, comunidade indígena e vilas ribeirinhas. Em 25 anos, a UEA já formou mais de 70 mil profissionais. Médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, professores, dentistas. Gente que hoje cuida, ensina, constrói e salva a vida de todo o estado do Amazonas inteiro. E tem histórias que arrepiam. Filho de um ribeirinho virando médico, jovem indígena se formando engenheiro, gente que antes só via a universidade pela televisão e hoje assina com o nome precedido de doutor. Isso não é só educação, isso é transformação social, é oportunidade, é justiça, é o conhecimento chegando onde o poder público nunca havia chegado.
chegado. Por isso hoje o 18 horas começa diferente. Começamos dizendo parabéns UEA, parabéns pelos 25 anos, parabéns por mudar vidas, parabéns por provar que quando há visão e coragem, o Amazonas anda pra frente. A UEA não é só uma universidade, é um marco, é um legado, é um futuro com progresso para o Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente vai falar sobre uma iniciativa muito importante. O governo federal instituiu um grupo de trabalho contra a violência a pessoas LGBTQIA+, no estado do Amazonas. A iniciativa é uma resposta sobre a realidade cruel dos números de violência contra esse grupo aqui no estado. Um dos estados com maior incidência desse tipo de violência no país. Por isso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania instituiu esse grupo técnico intersetorial de prevenção e enfrentamento à violência contra essa população. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, o grupo de trabalho tem como objetivo articular, monitorar, propor e acompanhar ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a pessoa LGBTQIA+. Nós conversamos com o doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento, que falou sobre essa violência no Amazonas. Vamos ouvir. Essa portaria é resultado de um indicador cada vez mais consolidado, que é o grau de violência praticado contra a população LGBTQIA+, Amazonas, em especial contra os gays e travestis. A gente não consegue reduzir esse número. O Amazonas está entre os estados brasileiros com maior incidência, junto com outros estados do norte, do nordeste e do sul do país. 18 horas. E é importante ressaltar também que existe uma subnotificação de casos, pois muitas vítimas não se declaram como LGBTQIA+, em boletins de ocorrência. E as estatísticas de diferentes entidades podem variar devido a metodologias de coletas distintas. O doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento, segue falando com a gente e ele ressaltou 2 pontos importantes para se criar esse grupo de trabalho que podem ajudar ainda mais essa questão. Vamos ouvir. E essa comissão, ela pode contribuir, esse grupo de trabalho, ele pode contribuir de 2 maneiras especificamente. Uma, criando rotina de atendimento às vítimas, em que elas sofrem dupla violência, sofrem uma violência específica contra eles, por serem o que são, e sofrem uma segunda violência dentro do aparelho de polícia, em especial dentro das delegacias onde eles são maltratados, da mesma forma que as mulheres são maltratadas quando são vítimas de violência doméstica, violência de gênero, e também na área de saúde, no serviço público de saúde, quando eles são levados em busca de socorro, também sofrem muito discriminação e preconceito. 18 horas. Manaus é a 6ª capital do Brasil mais violenta para a comunidade LGBTQIA+. O mesmo levantamento do Observatório de 2024 de mortes violentas de LGBT+, no país, elaborado pelo grupo Gay Bahia, mostra que em 2024 foram registradas 6 mortes. Manaus fica atrás apenas de Fortaleza, Maceió, São Paulo e Salvador, com maior número de morte. Um outro ponto importante que o doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento, falou foi sobre a pessoa que pratica esse tipo de crime. Vamos ouvir. A instituição de um grupo de trabalho como esse, ela é importante, mas a gente tem um desafio que eu dizia. Essa violência não é uma violência praticada por criminosos fora da lei, que atuam perversa e cruelmente contra pessoas, contra homossexuais, contra a população LGBTQIA+. São pessoas, são aspas, pessoas de bem, de família de bem, não raro, pessoas com uma formação religiosa, né? Não, todo mundo sabe quem são os homens machistas, autoritários. Eu acho que a forma mais contundente da gente enfrentar esse problema é levando esses agressores às barras do tribunal e aplicando as penas legais com muita contundência.
né? Porque se há uma violência acentuada contra a população LGBTQIA+, assim como há uma violência contra mulheres, em grande medida pela ausência de punição efetiva, né? Porque o aparelho de Estado e o aparelho judicial tem pouco interesse em promover a aplicação da lei contra esse tipo de crime. 18 horas. A violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil é um problema grave e também crescente, caracterizada por agressões físicas, psicológicas, estupros e homicídios com números alarmantes, especialmente contra pessoas trans, travestis, negras e também jovens. Em 2024, o país registrou 122 assassinatos de travestis e pessoas transexuais. O que acontece é que, infelizmente, o Brasil é um dos países com mais crimes de ódio motivados por homofobia, transfobia e preconceito, que impacta desproporcionalmente mulheres, trans e travestis, muitas vezes expulsas do lar e da escola, recorrendo a profissões de sexo como único meio de subsistência. Políticas públicas são essenciais para ajudar essa população, para ajudar a, pelo menos, você conseguir uma punição maior e coibir esse tipo de violência na sociedade. Agora em Manaus, 6h13. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora da BR-319, o balanço do investimento de quase 700 milhões de reais pelo DENIT nas rodovias federais do Amazonas em 2025 tem repercutido no parlamento amazonense. Então, Kenneth, o que é questionado aí? Com um investimento de quase R$1 bilhão, a BR-319 segue intrafegável, com um atoleiro no trecho do meio. A repórter Oginéia hoje tem os detalhes pra gente. Então, Oginéia, a BR vai continuar sendo promessa ou finalmente vai virar estrada de verdade? Conta pra gente. Pois é, eis a questão, né? A BR-319 voltou ao centro do debate após balanço apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre os investimentos feitos pelo DENIT nas rodovias federais do Amazonas em 2025. De acordo com o órgão federal, foram 619 milhões de reais investidos em serviços de manutenção rodoviária aqui no estado. Além disso, segundo o balanço, 77% da malha federal do Amazonas estão em condições adequadas de trafegabilidade. Por isso, o deputado estadual comandante Dan, que é líder do movimento Soluciona BR-319, vai entregar ao DENIT essa semana documentos exigindo dados claros sobre esses investimentos feitos na estrutura, já que com as chuvas o trecho do meio da BR-319 continua sendo um desafio. Para o deputado, essa conta não fecha e não reflete a realidade de quem enfrenta lama, buracos e atoleiros, principalmente no chamado trecho do meio. A informação de que recentemente o DENIT, no ano de 2025, destinou 619 milhões para investimentos na infraestrutura rodoviária federal do estado do Amazonas, sendo 593 destes 619 milhões destinados exclusivamente para manutenção, com destaque para a BR-319, faz com que um alerta, no mínimo laranja, esteja aceso e nós busquemos algumas informações para verificar por que a preferência de manutenção emergencial em detrimento da repavimentação definitiva da BR-319 está acontecendo por parte do governo federal. Bom, os documentos que também serão enviados ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União pedem explicações sobre quanto foi gasto na manutenção da BR-319 nos últimos anos e comparam esses valores com o custo real da pavimentação da rodovia. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas.
Gente, escuta esse fato, essa notícia que destaca a importância de uma cooperação internacional na luta contra a criminalidade, contra as facções de droga. Escuta, uma operação internacional com a participação da Polícia Federal do Brasil apreendeu cerca de 10 toneladas de cocaína, gente. 10 toneladas de cocaína. A droga estava a bordo de uma embarcação mercante de bandeira estrangeira. O fato evidencia, como eu falei, a importância da atuação integrada de todos os países no enfrentamento ao narcotráfico. A operação ela foi no Oceano Atlântico, perto do arquipélago das Canárias. A ação foi possível a partir do compartilhamento de informações de inteligência entre a Polícia Federal e autoridades estrangeiras. Essa troca de informação, ela permitiu a identificação, a localização e também a abordagem da embarcação em alto mar. O navio havia realizado escalas em portos brasileiros em dezembro de 2025. A abordagem foi feita pela Polícia Nacional da Espanha, com apoio de organismos internacionais e de forças de Portugal e dos Estados Unidos. Os procedimentos legais serão conduzidos na Espanha, enquanto a Polícia Federal brasileira acompanha as investigações, mantendo o intercâmbio de informações e também o apoio às ações de repressão ao crime organizado internacional. O crime praticado por organizações que atuam em quase todos os países, com destaque para a Amazônia, deve ser combatido, é claro, com apoio internacional. O resultado dessa operação é o exemplo de como o narcotráfico só pode ser combatido com a integração da inteligência dos governos de vários países. 18 horas. E agora, falando de volta às aulas, pais e responsáveis precisam ficar atentos, porque as escolas elas não podem exigir material de limpeza nem itens de uso coletivo na lista escolar. São vários itens, viu, Kennedy? E para evitar aí esses abusos e gastos extras, o Procon do Estado do Amazonas divulgou a lista oficial do que é proibido cobrar dos alunos. O repórter André Meirelles conta pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, essa regra está na Lei Federal 12.886, que determina que todo material de uso coletivo deve estar incluso na mensalidade escolar. Isso significa que papel higiênico, sabonete, álcool em gel, copos descartáveis, produtos de limpeza e até uma grande quantidade de papel não podem ser exigidos dos pais. A chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas, Raquel Lima, reforça que a cobrança desses itens é ilegal. Existem os itens que de forma alguma podem ser pedidos, que são aqueles que acarretam risco, por exemplo, álcool, pistola de cola quente, estilete, eles são proibidos. Existem os itens que são para uso da escola, papel higiênico, material de limpeza, também não pode ser pedido. Existem itens que não são desnecessários ou a escola não tem a liberdade de administrar, por exemplo, medicação. Também proibido. Existem itens, no entanto, que é para uso pedagógico, e esse item de uso pedagógico, a escola tem que apresentar um plano mostrando como vai usar e a quantidade que vai usar. Existem itens que o Inmetro determina que não deve ser manuseado por crianças de certa idade. Então, este item, ele deve observar as regras de segurança. O Procon também orienta os pais a reaproveitar materiais do ano anterior, pesquisar preços, formar grupos de compra e evitar o comércio informal. Livros podem ser comprados em sebos e a escola não pode obrigar a compra na própria instituição, exceto em caso de material exclusivo. Em caso de abuso, o consumidor deve procurar o Procon Amazonas e fazer a denúncia. Na volta às aulas, a informação é a melhor forma de economizar e garantir direitos, não é mesmo? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a partir de hoje, os motoristas do Amazonas podem solicitar o desconto do imposto sobre IPVA pela Lei do Bom Condutor. É uma vantagem, tá? O benefício concede até 20% no valor do imposto. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, em 2025, mais de 35 mil contribuintes foram beneficiados. Vanessa Lima explica pra gente mais detalhes. Boa noite, Vanessa. Boa
Boa noite. Quem quer garantir desconto no IPVA do ano que vem já pode ficar atento ao passo a passo. O pedido do desconto é feito pelo site cefaz.am.gov.br. O sistema cruza os dados com o Detran AM e a resposta sai em poucos minutos, com acesso pelo login gov.br. O percentual de desconto varia de acordo com o histórico do motorista. 10% para quem não teve multa no último ano, 15% para quem está há 2 anos sem infrações e 20% para quem completou 3 anos com a CNH limpa. Se o sistema não aprovar automaticamente, o motorista ainda pode fazer o pedido pelo protocolo virtual ou presencialmente na Cefaz, mediante agendamento. Além disso, quem optar pelo pagamento do IPVA em cota única ganha desconto extra de até 10%. E tem mais, o IPVA social continua valendo. O programa garante isenção para veículos de 2 ou 4 rodas, cujo imposto seja de até R$ 420. Outros benefícios também foram destacados pelo diretor-presidente do Detran AM, Davi Fernandes. Sobre o IPVA social, é importante destacar que os veículos, as motos até 1.000 cilindradas, que o IPVA é R$ 420, eles estão isentos. E veículos também que ano passado pagaram R$ 840, com a nova atualização do IPVA, com a redução de 50%, ele não paga IPVA do estado do Amazonas. É importante destacar que o IPVA é diferenciado do licenciamento. O IPVA faz parte do licenciamento. Existe a taxa do Detran que precisa ser paga. A isenção é em cima do IPVA. É importante esclarecer também que os veículos que pagavam R$2.000 ano passado, esse ano só pagam R$1.000. Com as novas regras, aproximadamente 98% das motocicletas registradas no Amazonas devem ficar isentas do pagamento do imposto. O Detran AM também reforçou o calendário do IPVA 2026. Os vencimentos seguem o número final da placa, conforme resolução da Cefaz. Veículos com placa final 1 tem vencimento até 31 de março. Quem pagar em cota única até 30 de janeiro garante 10% de desconto. O imposto também pode ser parcelado em até 3 vezes, com descontos na primeira e na segunda parcela. Os prazos variam ao longo do ano, de acordo com o final da placa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h23. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, em todo o Brasil, o partido MDB segue como o partido com o maior número de filiados. Já que no estado, no cenário regional, no Amazonas, quem lidera esse ranking é o Podemos. Conta pra gente o que explica essa diferença, o que isso caracteriza aqui no estado do Amazonas. Boa noite. Boa noite, Karime, Kennedson, e para todos que nos acompanham nessa noite de segunda-feira chuvosa aqui na nossa capital. Como você já adiantou, Karime, realmente o Podemos é o protagonista aqui no Amazonas. Em 2025, no finalzinho do ano, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou aí essa lista, né, registrando mais de 16,1 milhões de pessoas filiadas a partidos políticos em todo o Brasil. E no cenário nacional, o MDB se destaca com mais de 2 milhões, aí seguido pelo Partido dos Trabalhadores, que ocupou ali a segunda colocação, e em terceiro lugar, o Progressistas. Mas aqui no Amazonas, o contexto é bem diferente. A sigla que lidera aqui no Amazonas com mais de 26 mil filiados é o Podemos, seguido aí do Partido dos Trabalhadores. Pela nossa capital, né, Manaus, ser a cidade com o maior número de eleitores, ela tem o maior número de filiados, além de Manaus, tem Manacapuru e Parintins. E apesar desse protagonismo aí, né, para as eleições de 2025, o Podemos foi modesto nas últimas eleições, Karime. Assim, tem um número muito grande de pessoas filiadas, mas não tem aquela representatividade na hora que chega nas urnas. Para as eleições de 2026, grandes apostas aqui no Amazonas são os partidos das máquinas públicas. Eu estou falando aí do União Brasil, que é o partido do atual governador do Amazonas, o Wilson Lima, e o Avante, né? Muita gente tem tido essa movimentação, deixar a prefeitura, vai para ali, vai para cá, vai para onde, né? Que é o partido do prefeito de Manaus, Davi Almeida, Karine.
Kennedson, vamos, gente. Depois do escândalo aí envolvendo influenciadores digitais e ataques ao Banco Central, ministros do Tribunal de Contas da União passaram a adotar um tom, digamos assim, de distanciamento no caso Master. Esse recuo aí, de repente, pode ser uma tentativa de preservar a imagem da instituição, que essa história tá rolando ainda e não tá bonita, né? O negócio tá feio aí nessa história do caso Master. Muitas investigações estão acontecendo acerca desse caso e é aquele tipo de situação, Karine, quanto mais você mexe, pior, mais coisa você consegue encontrar, a história fica ainda mais cabulosa. E essa que é a leitura atualmente de bastidores, que é uma tentativa do TCU ele começar a tentar preservar essa imagem das instituições, especialmente nessa relação do Tribunal de Contas do Estado com também o Banco Central, diante desse episódio que escalou ali de forma muito rápida o campo político e também judicial, principalmente falando a respeito sobre as redes sociais, que o assunto explodiu demais. E a origem desse caso está na liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro de 2005, após a identificação de grave crise de liquidez e também violação ao sistema financeiro nacional. E essa medida, ela atingiu o sistema financeiro do Brasil, gente. Atingiu todo o conglomerado e também veio um dia após a prisão do dono do Banco Master, que é o Daniel Vorcari, na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Esse caso, ele ganhou muita dimensão na internet, quando um vereador, ele chegou a denunciar, na realidade um deputado, ele chegou a denunciar sobre essa situação, e aí a situação começou a ficar um pouco mais complicada. Também temos ali o relator Dias Toffoli, ele impôs sigilo a essa investigação, o que ampliou ainda mais esses questionamentos. Vários influenciadores, eles chegaram a ter propostas a respeito sobre uma agência que tratava sobre a questão de imagem, sobre o controle de imagem nas redes sociais, chegaram a tentar oferecer muita grana, inclusive também uma multa contratual caso um desses influenciadores não falasse ou fizesse a exposição sobre esse contrato, era de R$800 mil, ou seja, a cada vez que a gente fala sobre essas investigações, a história fica ainda pior, principalmente quando nós temos o ministro impondo sigilo a um caso que é de interesse popular. A gente está falando sobre previdência do Amazonas, aqui de 50 milhões da Amazon Prev. A gente está falando sobre previdência de vários outros funcionários públicos espalhados pelo Brasil, e a gente percebe que a questão ela acaba tomando novas formas nesse campo político, Karime, e nessa ideia a intenção é desmembrar um pouquinho, descolar essa imagem do TCU com o Banco Central, mas ao mesmo tempo também tentar aparecer a imagem de que as duas ações, tanto a do TCU de questionar essas ações do Banco Central, estão acontecendo em conformidade, conforme a lei. Inclusive já foi falado hoje pelo Tribunal de Contas da União que já havia outros históricos, porque muita gente questiona se o TCU tinha competência para poder lidar com esse tipo de liquidação do Master. Sim, você trouxe esse caso pra gente. Exatamente, só que o TCU hoje, ele mencionou que anteriormente, ao longo de várias décadas, o TCU já influenciou e já começou a supervisionar liquidações de outros bancos também aqui no Brasil. Ou seja, o TCU declara hoje que isso daí já é um costume, que as pessoas elas estão surpresas com essa ação do TCU, mas que já acontece há bastante tempo, Karime. Só questão de falta de memória, né, Kennedson? Para variar, o brasileiro sofre dessa amnésia. Vamos lá, Nathalie. Em pleno ano eleitoral, gente, esse é ano eleitoral, ano de Copa, é um ano que vai passar rapidinho, né? Com muita confusão. Bom, o governo federal ele se prepara para uma reforma que pode atingir nada mais, nada menos do que 20 ministérios. Tá correndo o ano, né, Karine? Né? Janeiro meteu 12 dias assim no piscar de olhos. Até porque é um povo que deve se candidatar, então até abril o pessoal vai sair. Exatamente. Isso. Na semana passada a gente já falou de duas saídas importantes, a gente falou aí do Haddad e do Lewandowski, mas essa lista, Karime, né, segundo os bastidores, pelo menos 24 ministros devem deixar aí os seus cargos. É muita coisa, é uma mudança e tanto lá pela esplanada dos ministérios. E aí, entre os nomes, a gente tem na Casa Civil o Rui Silva, que deve
ser candidato ao Senado pela Bahia. Já nas relações institucionais, a Gleice Hoffmann será candidata à reeleição como deputada federal. Na Secretaria de Comunicação, o Sindônio Palmeira deve deixar o governo para fazer marketing da campanha do Lula. Então, assim, são muitos os nomes. O Fernando Haddad já deu tchau. O Camilo Santana da Educação é outro nome que realmente deve deixar aí, porque ele deve ser um dos candidatos ao governo do Ceará. Nos transportes, o Renan Filho deve ser candidato ao governo de Alagoas. No esporte, o André Fafuca ainda não decidiu se vai ou não concorrer ali a uma vaga no Senado do Maranhão, mas muita gente diz que ele realmente deve ir. Aí nos portos e aeroportos, o Silvio Costa Filho planeja ser candidato ao Senado de Pernambuco. Ou seja, Karime, são muitas as mudanças e entre elas, né, dentre desses 24 nomes aí que já tem assim, essas especulações de bastidores que devem deixar ou não, 2 ministros que atualmente são deputados federais já anunciaram que não deixarão o governo para serem candidatos no meio dessa grande confusão. São eles o Guilherme Boulos, que recentemente assumiu ali a Secretaria-Geral da Presidência. Ele disse que ele vai continuar lá, que ninguém tira ele de lá. E o Alexandre Padilha, que deve permanecer aí à frente do Ministério da Saúde. Um ano de muitas mudanças, sem dúvida alguma. Muito cálculo, né? Muitas cabeças cálculo, recalcular muita todo estratégia, mundo. claro, sem dúvida alguma. Kennethson, vamos lá. O presidente Lula nomeia Manuel Carlos de Almeida Neto como ministro interino da Justiça. Essa nomeação, é claro, é apenas uma solução temporária, porque ele é interino, né? Já que indica um rumo definitivo da pasta. Explica pra gente essa situação. Então, com a saída do ministro Ricardo Lewandowski, houve essa disputa pelo comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aí a gente percebe uma grande exposição dessa pasta e também uma pressão muito grande que vai além do Palácio do Planalto. Gente, interinamente a gente tem o Manuel Carlos de Almeida Neto, como você mencionou, Karine, que é um nome um pouco mais técnico e de confiança escolhido pelo próprio presidente para poder dar continuidade, pelo menos nessa fase inicial. Só que nos bastidores, o presidente Lula, ele descartou por hora desmembrar a Justiça para poder criar um ministério exclusivo da Segurança Pública. A avaliação é que uma nova pasta, sem entregas concretas ali, elas poderiam ampliar esse desgaste político em ano eleitoral e até jogar, né, esses holofotes em relação à crise, que é bastante grave, principalmente no governo Lula, que é em relação à segurança pública. E é o fator determinante que acaba tirando ali as intenções de votos do Lula para esse ano de 2026. Mesmo assim, os estados têm se movimentado para poder fazer as indicações para esse nome. O Conselho de Secretário de Segurança apresentou 2 nomes para o presidente. O Chico Lucas, que é secretário do Piauí, que é defendido ali por ser um perfil um pouco mais jurídico e operacional. Temos também o Andrei Rodrigues, ele que é diretor-geral da Polícia Federal e próximo ao presidente, sempre associado também ao combate ao crime organizado. Lá no Planalto também existe uma indicação, que é o nome de Wellington César Lima e Silva, ele que é ex-ministro da Justiça e nome de trânsito político consolidado já por lá. E aí a questão é, nesse momento não é uma questão de análise técnica, não é o nome técnico que vai assumir essa cadeira com certeza, é uma decisão estratégica, já pensando nessa agenda política do Lula, nessa agenda de segurança pública, e com certeza vai ser o tema das eleições desse ano, Karime. Tá certo, então, muita coisa para acontecer em ano eleitoral sempre conturbado. Muito obrigada pelas informações de política, Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas começou hoje o período para solicitação de transferência e matrícula de novos alunos PCDs. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa. Hoje, segunda-feira, 6 horas e 35 minutos. Conta pra gente, André. Boa noite a todos. Olha, mais uma vez, informações aqui pela Avenida 4 Tapajós, no sentido centro-bairro, volta para casa. Agora o trânsito está um pouco mais lento do que no comecinho das 6 da tarde. Agora o trânsito, ele já está agora mais lento aqui pela Avenida Torquato Tapajós, principalmente aqui nas proximidades, né, daqui da Martins Veículos, aqui do Baratão da Carne. Entre esse trecho começa a lentidão do trânsito pela Avenida Torquato Tapajós. Já no
sentido contrário, sentido bairro-centro, o trânsito tem ótima e excelente fluidez. A gente traz mais informações também da Avenida Djalma Batista, lá pelo local, na volta para casa, centro-bairro. O trânsito é moderado, mas ainda assim os condutores têm dificuldades para trafegar ali pela Avenida Djalma Batista. E sobre situação de chuva, não tem, né? Até agora, até o momento, tá aí apenas nublado, né? Mas não tem situação da chuva. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Kennedson, Karime. Boa noite a todos que acompanham o nosso programa e a previsão do tempo aqui com a gente. Segunda-feira cinza e chuvosa na capital amazonense. Tivemos pancadas de chuva ao longo de todo o dia. E a previsão para a noite segue molhada. Temos 76% de chance de precipitações e ventos leves. Então, fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 13 de janeiro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça já começa nublada. No final da manhã e começo da tarde, o céu começa a se agitar e nuvens carregadas trazem pancadas fortes de chuva com trovoadas. À noite, o céu permanece carregado e a chuva desacelera. Mas ainda podemos ter pancadas leves de chuva ao longo da noite da nossa terça-feira. Resumo do termômetro. A temperatura na terça varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 97%. Mix. Gente, desde a ocupação dos Estados Unidos na Venezuela, o tema da migração voltou a ganhar força, tá? Lembrando que desde a eleição de Maduro, Manaus tem sido um dos principais destinos de venezuelanos que chegam em busca de oportunidades. Hoje, todo o estado do Amazonas, mais de 14 mil venezuelanos vivem e refizeram a vida aqui no estado, não é, Kennedson? Exatamente, Karime. Com a possibilidade de um novo aumento desse fluxo migratório, cidades brasileiras como Manaus podem sentir ainda mais esse impacto de aumento no número de imigrantes. As perguntas como é que a gente fica, né, Karime, aqui no estado do Amazonas? Será que o Amazonas ele está preparado ainda para acolher mais pessoas no nosso estado? Quais que são os desafios sociais, econômicos, políticos, até na área da saúde, né? É um tema importante. São questões que a gente faz e que a gente levanta aqui, porque nós vimos esse impacto desse número de imigrantes chegando aqui no estado do Amazonas e aqui em Manaus. São questões que a gente volta a levantar. Teve toda uma força-tarefa nos últimos anos para receber esses imigrantes. Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo, ela que tem mais detalhes a respeito desse assunto. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, com esse acolhimento, né, como é que isso tem acontecido na prática aqui em Manaus e o que muda com essa possibilidade desse aumento de fluxo? A gente ainda tem aquele abrigo para venezuelanos que ficava perto da rodoviária, né? Tinha toda uma situação e toda uma preparação da cidade, do município. Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos que nos acompanham. Karime, esses números realmente são muito grandes, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem mais de 30 mil venezuelanos vivendo por aqui, mas segundo a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Assistência Social, né, e Trabalho, que faz, né, esse acolhimento junto com a Acnur, né, que recebe esses migrantes de 2017 para cá, que foi quando começou aquele boom, né? A gente só perde para Roraima. Roraima, né, é o maior número de migrantes. É o maior número de migrantes que, porque Roraima faz fronteira. Exatamente. E a cidade de Pacaraima é ali do lado, de você Santa Helena do Airém, né? Você vai caminhando ali, você consegue chegar no Brasil. E a gente sabe, né, desde o último sábado, desde o dia 10, né, pra cá, os militares precisaram realmente reforçar a segurança ali naquela região de fronteira para buscar mais segurança para o Brasil. Em Roraima, né, muitos desses venezuelanos chegaram a viver em condições subhumanas, né? A gente teve aquelas situações, você falou agora há pouco, daquela região ali da rodoviária que foi completamente tomada por venezuelanos, né? O Exército Brasileiro junto à Acnur fez um trabalho de acolhimento dessas pessoas.
pessoas. A Prefeitura de Manaus, junto com o PAC, também fez esse trabalho de tentar realmente reinserir de forma legal essas pessoas à sociedade. Mas eles muitas vezes acabam dizendo que eles são tratados como minorias e pedem reconhecimento. E aí é aí que entra o trabalho da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A gente conversou com a Graça Prola, ela que está à frente desse trabalho, e falou como é que fica a partir de agora, né? A gente sabe, desde o último sábado tem muita gente falando, será que vai aumentar o número de venezuelanos por aqui? Essas pessoas têm como ser acolhidas ainda? A Graça Prola falou um pouquinho mais sobre esse assunto. Hoje, por exemplo, segundo os dados do Cadastro Único, que nós temos como base de dados oficiais, nós temos 45.074 migrantes advindos de vários outros países com maior incidência da Venezuela, já inseridos nos programas sociais brasileiros. Né? Desse total, nós temos 42.690 venezuelanos, 780 haitianos, 587 peruanos e 1.017 de outros países. Toda essa população já está devidamente inscrita no Cadastro Único. 18 horas. Karime Kennedson, a gente ouviu aí a fala da Graça Prola, ela que é secretária executiva da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos aqui na nossa capital. E ela falou também, Karime, sobre essa situação dos venezuelanos que chegam e buscam viver aqui legalmente. Nas últimas semanas, com licença, eu peguei uma chuvinha hoje. Gente, essa época de verão amazônico, de muita chuva, não tem ninguém que não esteja com o nariz um pouco entupido, com uma tossinha meio fora de hora. Estamos seguindo, enfrentando essa gripezinha ou fugindo dela, né? Exatamente, o programa é ao vivo e lá. tem dessas coisas, Karime. Mas ela disse que nos últimos dias a gente ainda não sentiu realmente essa mudança. Muitos dos venezuelanos que chegam aqui, eles já chegam informados sobre o processo, né, de como é que eles fazem para se legalizar por aqui, né? Inclusive tem um trabalho muito grande feito por mulheres venezuelanas que são acolhidas hoje pelo Sebrae. Eles fazem esse trabalho de acolhimento e até mesmo para tentar reinserir essas mulheres no mercado de trabalho. E hoje o pedido realmente de regularização dessas pessoas é feito ainda pelo PAC. Você que está chegando por aqui agora, está ouvindo a gente no 18 horas, né? Quer saber como é que faz para se legalizar? De forma provisória, a Secretaria de Assistência Social montou ali no PAC da Compensa e até agora, né? Quem chega e precisa desse atendimento para fazer todo esse acolhimento, pode procurar o PAC da Compensa. Mas até o momento, Karime, a gente ainda não teve esse aumento de fluxo por conta da prisão do Maduro no último sábado. Pelo contrário, até as pessoas estavam especulando a volta para casa desses migrantes que foram forçados a fugir do país de uma forma muito improvisada. A gente, né, viu muitas matérias, a gente cobriu muitas situações de pessoas que tinham supermercados, casas, automóveis, 2, 3 carros. Mas muita gente tem voltar ainda, exato, né, por conta da instabilidade. Exato, aí tem famílias como essa que vendeu tudo e o dinheiro só deu para passagem de vinda para o Brasil. Sem dúvida alguma, talvez, acho que a gente vai ter aí daqui a algum tempo, porque a gente não sabe como é que está a situação lá, e de ter esse movimento contrário, de pessoas querendo voltar para casa, querendo voltar para sua pátria, normal, né? Karime, inclusive, né, recentemente a gente tem visto nas redes sociais publicações até mesmo de casas de luxo, mansões sendo vendidas, né, tipo, a preço 50, de banana, 80 mil reais, casas de altíssimo padrão. Inclusive, nesse domingo, já que a gente está falando de Venezuela, eu acho que é um assunto que não dá para deixar de falar. Nesse domingo, o presidente Donald Trump chegou até a compartilhar nas redes sociais uma publicação onde ele se intitula aí como presidente interino da Venezuela. Tá certo, então. Vamos agora. Eu também teria cautela para voltar para o país numa situação como essa, né? Eu acho que o melhor é continuar, esperar um pouco, esperar a poeira baixar. Depois do que aconteceu, o exército da Venezuela ainda permanecia na rua para fiscalizar aquelas ações de manifestação pró-Trump.
Trump. Então, com certeza, ainda é uma instabilidade por lá. E fora que a fronteira ainda deve estar naquela crise, né? Ninguém sai, ninguém entra, ainda deve estar nessa instabilidade. Tava fechada, e quem tá por lá, né, diz que essa situação de ditadura realmente está ainda mais crítica, né? Eles têm pedido para revistar seu celular, qualquer movimento suspeito realmente é bastante complicado. A gente viu, inclusive, nesse final de semana, teve um jornal brasileiro, a Record, ela estava com Cabrini lá na Venezuela, e aí uma das estratégias que ele tinha tomado por lá era de, assim que eles faziam imagens pelo celular, eles apagavam completamente aquelas imagens das redes sociais ou também do celular, porque caso eles fossem abordados, eles com certeza teriam ali os equipamentos eletrônicos revistados, e se tivesse, né, alguma imagem representando essa situação um pouco mais caótica da Venezuela, com certeza eles também seriam presos. E a própria Venezuela emitiu um alerta a respeito sobre jornalismo por lá, né? Que jornalistas de outros países iriam para lá, poderiam ser presos. Sinal de alerta máximo. Quando um jornalista não é bem-vindo e que o material dele pode ser confiscado, é porque nada de bom está acontecendo naquele local. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E a partir de agora, impedir a entrada de padres, pastores ou líderes religiosos em hospitais, delegacias e presídios passa a ser considerado violação da liberdade religiosa no Amazonas. Então, a mudança prevista na nova lei estadual, sancionada no dia 5 de janeiro desse ano, garante o direito à assistência religiosa para pessoas internadas em situação de vulnerabilidade e presas. O repórter André Meirelles explica pra gente mais a respeito. Boa noite, André. Muito boa noite. Pela lei, é proibido recusar, retardar ou dificultar a entrada de representantes religiosos em horários acordados com as instituições. Também é infração exigir credenciamento excessivo, criar restrições indevidas ou impor barreiras burocráticas. Outra conduta proibida é constranger, humilhar ou criar embaraços a quem deseja receber apoio religioso dentro desses ambientes. A lei prevê multas que variam de 100 a 500 unidades fiscais, com o dobro da penalidade em casos de reincidência. No entanto, a norma ainda precisa ser regulamentada, já que a unidade fiscal citada não existe no Amazonas, segundo a Cefaz. A proposta partiu de deputados estaduais e, segundo os autores, a medida busca coibir abusos de autoridade e garantir um direito previsto na Constituição: o acesso à assistência religiosa em locais de internação coletiva. Até que a lei seja regulamentada, as penalidades ainda não podem ser aplicadas, mas o direito à assistência religiosa já está garantida no papel. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Começou hoje o período para a solicitação de transferência e matrícula de novos alunos com deficiência na rede pública de ensino do Amazonas. O prazo é bem curto e termina amanhã essa matrícula, gente. Então, gente, fica de olho, tá? Esse processo é fundamental para garantir o direito à educação inclusiva e envolve tanto estudantes que já concluíram o ano letivo de 2025 na rede pública, quanto aqueles que vêm de escolas particulares, federais, municipais do interior ou de outros estados. Vamos conferir os detalhes agora com a Odneia Araújo. Boa noite, Odneia. O período de transferência e matrícula de novos alunos com deficiência na rede pública de ensino do Amazonas começou nesta segunda-feira e já termina amanhã, dia 13. O atendimento prioritário é garantido por lei por intermédio do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gerente de matrículas da SEDUC, Irlanda Araújo, explica que o processo pode ser feito pela internet no site matriculas.am.gov.br ou presencialmente em qualquer escola da rede pública em horário comercial, ou seja, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Lembrando que para os novos alunos é necessário fazer um cadastro. Esse cadastro pode ser feito tanto pelo site quanto de forma presencial em qualquer escola das duas redes. As coordenadorias distritais de educação aqui na capital, da SEDUC,
e as coordenadorias regionais de educação nos interiores, né, nos municípios do interior, elas também estão aptas a dar esse suporte para o atendimento. A transferência é para alunos que já estudavam na rede estadual em 2025 e querem mudar de escola. Já a matrícula é voltada para estudantes que vieram da rede particular, municipal ou federal, ou mesmo que vieram de outros estados. Após reservar a vaga, os responsáveis precisam ir até a escola escolhida para confirmar a matrícula, levando documentos pessoais como RG e CPF, 2 fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, histórico escolar e o cartão de vacinação. Nos dias 14 e 15 de janeiro, será o período de transferência para os demais públicos da rede estadual de ensino. Já a matrícula para novos alunos acontece de 16 a 20 de janeiro e o atendimento aos alunos retardatários, ou seja, aqueles que perderam todos os prazos anteriores, será a partir do dia 21 de janeiro, com as vagas que sobrarem no sistema. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 092 5050, que também atende pelo WhatsApp. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Com as voltas às aulas, muitos pais já estão nas lojas, gente, buscando o material escolar do filhão, né? Mas é preciso ir além dos preços, Karime, e também das promoções. O Inmetro, ele faz um alerta desses produtos que deve seguir aqueles critérios de qualidade e também segurança. E é um dos principais cuidados, exatamente verificar aquele selinho do Inmetro que todo mundo conhece em brinquedos, né? Em outros produtos. Canetas, lápis, mochilas e outros itens podem representar riscos se não estiver dentro das normas. Vanessa Lima volta a conversar aqui com a gente ao vivo no 18 horas e explica mais detalhes a respeito do assunto. Então, Vanessa, quais são as dicas para a gente não comprar material errado? Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Karime Kennedson, para quem está escutando a gente. Então, né, começo de ano e os pais não pensem em outra coisa, o material escolar. E apesar da alta nos preços, quando chega a hora de comprar, os pais não podem simplesmente pegar o que está mais barato, porque quando se trata de crianças, a segurança sempre tem que estar em primeiro lugar. E o Inmetro já chega avisando que a primeira coisa, e talvez a mais importante, é conferir o selo do Inmetro, porque esse selo é o carimbo de confiança que mostra que o produto passou por testes de qualidade e está seguro para os seus filhos. E outro ponto essencial é verificar se o item é adequado para a faixa etária da criança. Às vezes, o material pode parecer inofensivo, mas não é indicado para crianças menores, principalmente quando envolve peças pequenas, tintas ou objetos pontiagudos. E tem mais, olha, o Inmetro orienta que os pais comprem somente em estabelecimentos formais, aqueles de confiança, porque isso garante que o produto tem procedência, segue as normas e se der algum problema, você tem a quem recorrer. Para a advogada do direito do consumidor, Cristiana Quirino, é fundamental conhecer direitinho o produto que nós vamos levar. Vamos ouvi-la. Você conhecer o produto que você está comprando, justamente para identificar a qualidade, quais são as informações obrigatórias a vir no rótulo, e a gente tem que se atentar muito ao selo do Inmetro, que é justamente um atestado de qualidade daquele produto. Se aquele produto está apto para ser disponibilizado em mercado, se o consumidor pode comprar e ter aquela segurança de que não vai gerar um dano à criança. Então a gente tem que ter muita cautela na compra e escolha do produto, se ele preenche os requisitos. 18 horas. Pois é, além disso, quando o material é vendido a granel, que é quando o produto é vendido em grandes volumes, como lápis, borrachas e canetas, vale conferir se a embalagem expositora tem o selo do Inmetro, mesmo que o item esteja solto, ele precisa estar certificado. E olha só também, nada de comprar material escolar em locais improvisados ou sem nota fiscal, porque a nota, gente, é a garantia caso o cliente precise reclamar ou trocar alguma coisa. E claro, se surgir qualquer irregularidade, o Inmetro lembra que existe a ouvidoria para denúncias e o SINMAC, que é o Sistema de Monitoramento de Acidentes de Consumo, para registrar acidentes com os produtos. Então, o recado é bem claro. Ao escolher um material escolar, apesar da correria, fiquem atentos ao selo do Inmetro, que é a forma mais segura de proteger as crianças e garantir que elas tenham um ambiente de aprendizado de qualidade. Karime Kennedson e ouvintes. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas.
Um homem de 44 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada no interior do Amazonas. Mais um caso daquele que a gente acha um absurdo, e a denúncia foi feita pela própria mãe da menina de 11 anos, depois que ela viu as mensagens do companheiro enviando mídias pornográficas para a menina, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a denúncia foi feita pela mãe da menina de 11 anos durante uma viagem para o município de Parintins, no interior do estado, depois que a mãe checou no celular da filha a conversa com um companheiro dela e também o padrasto da garota, o homem de 44 anos. Como a Polícia Civil informou, o homem enviava para a menina cenas pornográficas e obrigava ela a mandar imagens das partes íntimas. E o pior era quando era de noite, ele ia para o quarto dela para cometer os abusos sexuais, como explica a delegada da Polícia de Parintins, Marna de Miranda. Ele mandava para a criança fotografias de pornografia de diversas pessoas, inclusive mandava para ela fotografias dele, inclusive se masturbando, e também pedia dessa menina fotografias das partes íntimas dela. Mas a mãe, de posse do telefone, passou a receber mensagens e ela reconheceu o número de telefone utilizado pelo companheiro dela. Todas as vezes que ele ia até o quarto dela para acordá-la, ele molestava essa criança. A Delegacia Especializada de Parintins representou pela prisão preventiva e por outras medidas cautelares. Olha, a prisão do suspeito foi realizada ali na comunidade Monte Oreb, no ramal do Calado, na zona rural de Manacapuru, porque é lá que ele morava. Ele vai responder por estupro de vulnerável e vai ficar à disposição da justiça. Vale lembrar que denúncias de abusos contra crianças e adolescentes devem ser denunciadas no Disque 100, ou se houver algum flagrante, pode ligar para 190 da Polícia Militar ou na DEPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. E agora chegou o momento de falar de futebol, esporte aqui no 18 horas. É bola rolando e também um clássico pegando fogo. Gente, o Barcelona mostrou força, frieza e com certeza tradição. Em Jeddah, lá na Arábia Saudita, o Barça venceu o Real Madrid por 3-2 em um clássico de tirar o fôlego e levantou a Supercopa da Espanha pela 16ª vez. E teve brasileiro decidindo. Rafinha chamou a responsabilidade, marcou 2 gols e foi o dono do jogo. Lewandowski completou para o Barcelona. Do lado do Real, Vinícius Júnior e Gonzalo Garcia até tentaram, mas deu Barça nesse clássico. E agora a gente vem pro futebol carioca, né, gente? Porque o Flamengo estreou no campeonato estadual com a molecada da base. Ficou no empate de 1-1 com a Portuguesa. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. É o nome do estádio, gente. Esse aí eu não sabia também. Bom, o Lusa saiu na frente com o Juan, mas o rubro-negro mostrou a raça até no último lance, tá? Aos 51 do segundo tempo, Iago arrancou o empate, garantiu o primeiro ponto do Mengão no grupo A. A Portuguesa também soma um ponto no grupo B. E no Paulistão teve zebra não, teve aula, gente. O Mirassol não tomou conhecimento do São Paulo e aí meteu aquele 3-0, que é um placar elástico, né? Oxe. Lá no Maião, na estreia do Campeonato Paulista. O time ele volta a campo na quarta-feira contra o Primavera. Já o Tricolor recebe o São Bernardo na quinta, lá no Morumbi. E para fechar, a gente fala de Barezão. Nacional Futebol Clube. O Leão da Vila começou a Amazonense mostrando força e bom futebol. Com uma vitória sem contestação, 3-0 sobre o Itacoatiara Futebol Clube. Rafa, Marcos, Vitinho e Hernande Brocador marcaram e levantaram a torcida. Foi uma festa só. Agora o Leão da Vila entra em campo no sábado, dia 17, contra o Amazonas, lá na Colina. Agora 6h59. 18 horas. Trânsito. Vamos à última rodada de trânsito, mas André Meirelles, você tem um levantamento de uma operação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, é isso? Conta pra gente.
Isso mesmo, o que aconteceu ali na Avenida Otávio Mirim, na zona leste de Manaus, uma das áreas com maior fluxo de motocicletas e alto índice de irregularidades. A ação é a Trânsito Seguro, que foi realizada hoje. Teve o apoio também da Guarda Municipal, BPTran e do Detran Amazonas. Ao todo, 817 veículos foram abordados, com 107 autuações e 23 remoções ao parqueamento. E aí, entre as irregularidades, estavam a documentação vencida, né? Os condutores também sem CNH, veículos sem condições de circular e também faltas de itens obrigatórios. Segundo então o IMU, o foco ali são as motos, que ainda lideram os números de acidentes graves aqui na capital amazonense. Então a operação segue percorrendo todas as zonas aqui de Manaus e o objetivo é para garantir um trânsito mais humano, segundo o IMU, organizado e também seguro para a população. Então essas operações elas estão cada vez mais intensificadas aqui na capital amazonense, diariamente, dia e noite, sendo feitas. Então atenção condutor, você que está escutando nesse momento, a gente aqui está aí precisando se regularizar, cuidado aí ao trafegar as ruas da capital amazonense, porque se for acabar trafegando aí as ruas, né, com irregularidades, pode cair numa dessas blitz, dessas fiscalizações e acabar perdendo, né, isso, o veículo aí por falta aí de regulamentação. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 10 toneladas de cocaína. Isso não é uma cena de filme, é uma operação internacional real que interceptou uma embarcação estrangeira no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias. A droga cruzou o mundo, passou por portos brasileiros em dezembro e só foi parada porque houve algo essencial: inteligência compartilhada. Brasil, Espanha, Portugal, Estados Unidos, polícias falando entre si, dados cruzados, informações em tempo real. Resultado, o crime organizado perdeu e perdeu feio. O narcotráfico não tem fronteiras, atua em rede, se infiltra em portos, rios, cidades e principalmente na Amazônia, uma das rotas mais visadas do planeta. Por isso, não existe solução isolada. Ou o mundo enfrenta esse crime junto, ou continuará sendo refém dele. Quando os países se unem, o crime recua. Quando se dividem, ele avança. Fato e ponto final. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais do @18 News. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.